Você já teve a sensação de que nada do que faz traz resultados nas redes sociais do seu negócio? Não se preocupa, você não está sendo perseguido por uma entidade sobrenatural. O nome disso é algoritmo. Mas tem uma agência que entende isso como ninguém. Linda Mídias Digitais. A Linda é especializada em ajudar pequenos e médios empresários a criar presença digital de verdade, com conteúdo estratégico, anúncios eficientes no Google, Instagram e Facebook e até sites modernos. Tudo isso feito sob medida, sem enrolação, sem dancinha e sem depender de trends que somem em 24 horas. E se você quer ver seu negócio crescer com conteúdo de verdade, acessa www.lindamd.com.br. Linda com Y de yes. Agora vai. Imagine percorrer uma floresta ao entardecer, quando o uivo atravessa o silêncio e faz seu coração acelerar. Esse som não é de nenhum lobo moderno, mas de uma criatura que desapareceu da face da Terra há milhares de anos. Agora, graças aos avanços da biotecnologia e testes realizados por cientistas, a possibilidade de trazer de volta animais extintos deixa de ser pura ficção científica. O que aconteceria se pudéssemos reviver essas espécies? Como elas se situariam nos ecossistemas atuais? No episódio de hoje, prepare-se para explorar um mundo em que os sons do passado podem ecoar novamente no presente e descubra os dilemas fascinantes por trás da volta de animais muito antes extintos, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E belas noites, queridos ouvintes. Meu nome é Andrei Fernandes. E pra me ajudar, temos o animal extinto, Rafa Jacaúna, que há muito tempo não grava. Animal extinto, eu não sei, mas se o capitalismo continuar durante muito tempo, eu não chego até o final da vida, não. Mas estamos em... aposentadoria a gente já não vai ter, né? Então a expectativa de vida vai durar pouco. E temos aqui a nossa física que quer trazer de volta... O que você quer trazer de volta, Jay Carrillo? Eu ia falar que se eu entrar em extinção, por favor, não me tragam de volta. Deixa lá, não vai servir pra nada. Não faça engenharia reversa, tá ótimo. Olha, eu vou fazer necromancia, eu vou te ver morrer de novo. Não! E temos aqui, nosso biólogo de estimação, nosso queridíssimo José. E aí, tudo bem? E aí, boa noite. Como é que estão? Cara, esse assunto eu tava querendo falar há anos no Mundo Freak. Devido às últimas notícias, que já não são nem mais tão recentes assim, a gente sabe da possibilidade que através da descoberta de DNAs de animais extintos, enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre como é que esse DNA foi encontrado, a gente tem a possibilidade de trazer de volta animais que já caminharam sobre a Terra, mas não estão aqui. Não estamos falando dos dinossauros, porque isso é impossível, né? Milhões de anos de diferença, né? Mas eu lembro dessa discussão há anos atrás com os mamutes, né? De carcaças encontradas no Polo Norte, no Ártico, algum lugar com neve, eu não vi exatamente o lugar. E que teria ainda um resquício ainda preservado de DNA. E, poxa, aí você já entra em vários dilemas que a gente vai entrar aqui no episódio de hoje. E temos aqui o quê? Temos um professor de história para falar sobre esses animais. Temos uma cientista chamada Jay, que vai nos ajudar sobre as possibilidades. Temos um biólogo, claro, o José. Temos um geneticista? Não precisamos, porque eu já assisti Jurassic Park o suficiente. Então eu cubro, geneticistas, fiquem tranquilos. Vocês não vão precisar nem ter trabalho nesse episódio. Só vou protestar porque, por acaso, eu sou geneticista. Você é geneticista, José? Ei, caralho, aí sim. Nossa senhora. Eu tô sabendo legal. Só a minha parada é vírus. É igual. Mas temos lá o pezinho. Não, mas isso aí é uma questão elementar. É uma diferença extremamente pequena entre um vírus e um mamute. Pouca coisa. Isso aqui é um podcast, ninguém precisa ser tão especialista assim, não.
Você já é mais do que, muito mais do que o suficiente que a gente tá acostumado, pelo amor de Deus. Ai, galera. Então, esse podcast, ele tem como base a notícia que aconteceu nas últimas semanas do tal lobo terrível. Pra você que não sabe, existe uma espécie chamada Dire Wolf, que, se eu não me engano, inspira vários elementos de fantasia, né? Seria aquele, pra você que joga RPG, pelo que eu entendi, seria o lobo atroz. Seria aquela versão que ela é maior e mais selvagem e que não existe mais, né? O que a gente tem somos os lobos convencionais e os cães, que são os lobos que traíram a própria espécie e viraram pet. Mas a ideia geral é que anunciaram a notícia que trouxeram à vida dire wolves depois de milhares de anos. É o primeiro caso de desextinção por fator humano. Nem sei se dá pra ser não fator humano nesse sentido. Você chegou a ver essa notícia, José? Sim, não, eu vi. Por incrível que pareça, um monte de gente, até dos meus grupos que eu ainda tenho, da época da faculdade ou do laboratório que eu trabalhei, isso repercutiu bastante porque a ferramenta que eles usaram é um negócio que, quando eu saí da universidade, estava no início da descoberta, do desenvolvimento, e agora a gente está chegando num nível que tá o negócio dando para fazer coisas legais. Ou não. Isso que eu ia perguntar pro José, se você poderia explicar pra gente a diferença, porque, tipo, essa notícia não é só uma revolução por ter trazido, né, de volta espécies extintas, mas sim da técnica de clonagem, né? Porque antes a gente teve a Dolly, claro, que foi uma explosão de notícias. Guaraná quando ela... maravilhoso, né? Aí, concorrente. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly Guaraná, sabor brasileiro. Desculpa, gente, esse episódio vai estar um pouco difícil aí pros nossos cientistas de hoje. E que a técnica usada é completamente não invasiva, né? Porque antes era bem complexo. Se você puder explicar pra gente como é essa diferença, o que se deu nessa diferença aí? É uma diferença assim, que é outro mundo, porque a Dolly, qual foi a técnica que eles usaram? Eles pegaram basicamente um óvulo de uma ovelha, tiraram o núcleo desse óvulo e colocaram outro núcleo desse óvulo, e assim eles conseguiram produzir uma ovelha que era justamente o clone da doadora desse núcleo. Uma cópia, né? É outro esquema. O que a gente tá falando aqui agora é técnica realmente que dá pra dizer quase de ficção científica. É você ser capaz de escolher pedaços específicos de um genoma, de um DNA. Você pode cortar ele fora e colocar no lugar o que você quiser. É literalmente edição de DNA. A gente tem a ciência que permitiu o Senhor Sinistro existir no universo dos X-Men. É basicamente isso que a gente tá desenvolvendo nesse momento. Então realmente uma técnica muito avançada e que, só pra dizer, ela ficou famosa. Não sei se vale a pena depois a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que essa técnica, ela, na verdade, ficou famosa antes, porque eu não sei se vocês lembram de uma história que aconteceu na China, que um cientista, ele alterou embriões humanos para que essas crianças, esses embriões, gerassem pessoas que tinham uma mutação que tornaria elas imunes ao HIV, por exemplo. Isso aconteceu um tempinho atrás. É mais ou menos a mesma técnica. É aquele cientista que foi preso, né? A gente chegou até a comentar aqui no Mundo Freak, né? Isso é técnica de CRISPR? Ou não? Isso. É um negócio muito, muito revolucionário, e que a gente está vendo agora são provas de conceito que no futuro talvez a gente comece a ver coisas que a gente só imaginava que existiria na ficção científica. Para referências aí, estamos chegando próximo do filme Gattaca. Talvez. Perfeito. Super recomendação, aliás, pra quem não assiste, porque não é um filme muito conhecido. Eu lembro que eu assisti na escola, inclusive, né? E realmente é uma realidade assustadora, inclusive, né? E é um filme que ele é bastante incrível nesse sentido do uso da tecnologia e da evolução. Essa é uma tecnologia de edição genética, né? Isso. Você consegue pegar partes do gene, retirar, alterar, fazer ele funcionar de forma diferente, né? Adicionar elementos. Teve uma conspiração há pouco tempo, porque aqui eu entro pra conspiração.
que os americanos, cientistas americanos, enfim, o governo americano, estavam acusando o governo chinês de produzir super soldados, misturando genes de soldados para gerar esses soldados que seriam, até 2048, a nova geração de soldados da China, e estavam querendo misturar, se eu não me engano, com genes de tardígrados, algo assim. Pra aguentar o tranco? Para deixar eles imunes à radiação. Uau! A China falou, não. Mas os americanos falaram, a gente tem provas, aí ficou por isso, né? Boca miúda. A gente tá chegando no transhumanismo, né? Que é basicamente pessoas geneticamente alteradas pra ser mais resistentes, ou seja doença, ou até pra chegar no ápice da ficção científica, que é você ter força sobre-humana, né? Em determinados casos. Então, eu acho que essa notícia, ela se torna assustadora, não porque os cachorros são fofinhos e são grandes pra caramba, mas porque a gente tá com um poder tecnológico muito louco na nossa mão. Antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem importante aí pra dar pra você, meu nobre, minha nobre que tá aí me escutando. Primeiramente, agradecer o seu apoio. Hoje não tem anúncios muito longos, eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer o seu apoio, a sua paciência, a sua audiência. E, é claro, você está sempre aqui com a gente. E, hoje eu vou dar um carinho especial, um talento especial para aqueles que fazem esse podcast acontecer, que são os apoiadores. Os apoiadores são aqueles que nos ajudam na nossa campanha de plataforma de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O Apoia-se é essa plataforma e lá você consegue, com um mínimo mensal ali, uma mensalidade, como se estivesse assinando uma revista. E aqui é a nossa revista online, que é o Mundo Freak, assuntos esquisitíssimos, e que você sabe que o Mundo Freak é gratuito, né? Não depende de pagar para você receber. Mas é um projeto que depende de financiamento, né? A gente tem uns anúncios aqui a colar, mas isso não sustenta o nosso podcast, né? Toda a equipe que mantém pauta, que mantém edição, que mantém... Enfim, toda uma camada, toda uma cadeia de pessoas que sustentam isso aqui. Todos os nossos gnominhos que estão sempre trabalhando para colocar esse episódio no ar toda quinta-feira. E galera, não subestime o poder que você tem de conseguir contribuir. Às vezes você acha, poxa, o meu não vai fazer diferença. Mas, cara, se você colocar lá teu cartão e esquecer o negócio lá, se todo mundo fizer isso, esquecer o cartão de crédito, a gente vai estar muito bem. Tá bom? E muito bem no sentido de seguro, né? Ninguém aqui tá viajando pro Havaí, não tá sobrando esse tanto, não. É mais pra gente se alimentar, se sustentar, essas coisas aí, tá bom? Então gostaríamos de agradecer a você que já participa do Apoia-se, pra você que tá interessado, entra lá no apoia.se/confidencial, tenho certeza que você vai curtir muito ali as metas e recompensas, participar de grupo secreto e por aí vai, tá bom? E agora eu tenho um recadinho bem importante pra dar pra vocês, porque pra você que não sabe, tá dando mole, a gente tem a casa do lado chamada Magicando, que é o nosso podcast de assuntos esotéricos e ocultistas. A gente evita falar um pouco aqui no Mundo Freak, apesar de esbarrar nesses temas de vez em quando, justamente porque a gente sabe que tem um público muito diverso que não gosta de assuntos tão esotéricos e, às vezes, o público que gosta muito de assuntos esotéricos quer uma casa só pra eles. Então é por isso que o Magicando existe, né? E pra você que não sabe, o Magicando de vez em quando oferece cursos, né? E assim, o Magicando, ele é o Mundo Freak, tá, gente? Ele só tem essa outra faceta, né? Com um bode na capa, que é tocado por mim, né? Eu sou o host, pra você que não conhece, né? Nunca escutou, né? E muita galera que participa aqui do Mundo Freak grava lá, né? De vez em quando a Lívia e o Vinícius vêm pra cá, eles gravam lá direto, a gente tem a Carol e o Keller, a gente tem, enfim, a Nanda, e essa é a nossa mesa fixa, né? E explica sobre esse mundo esotérico de uma maneira muito complicada, talvez mais do que deveria, mas que é muito, 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 muito interessante. E de vez em quando a gente oferece esses cursos que é a gente que dá, a gente que ministra, né? E Marcos Keller está com um novo curso dele, então eu gostaria de tirar aqui um tempinho para falar sobre isso. Que é o que, galera? O curso Criando e se Comunicando com Sigilos e Servidores. E assim, eu não vou explicar o que são sigilos e servidores se você nunca ouviu falar desse termo, mas a gente convida a escutar o episódio da semana passada do Magicando, porque é basicamente como se você conseguisse, através de muito pouco esforço, mas com muita técnica, a criar uma espécie de deidade ou entidade autônoma e artificial, né? Não é algo que vai sair do controle, né? E puxar tua perna à noite, mas é algo que você consegue aí elaborar, talvez um desejo, talvez uma função aí na tua vida. Às vezes, não deixar a peteca cair na hora de sair da academia.
ou então você conseguir aquela graninha que tava faltando pra complementar, pra fazer aquela viagem. Cara, esse é o curso ideal pra você que não participa de nenhuma tradição esotérica, pra você que tá zero bala, entrar em contato com algo que você já consegue sair praticando e ver você mesmo os resultados com essa questão mágica moderna que é a magia do caos. É um curso que você vai aprender sigilos e servidores, criação de servidores, criação e lançamento de sigilos, alfabeto do desejo, hipersigilos, e técnicas e dicas práticas para você influenciar isso no seu dia a dia. Tome o controle da sua vida de volta. Agora tá parecendo curso de coach, né? Tome o controle da sua vida de volta, ouvinte. Você aí que está aí perdido na vida, a gente vai te dar um caminho, uma direção. Ó, vai estar lá no Simpla e o link vai estar no post desse episódio, tá bom? E galera, eu tenho um pedido importante também pra fazer com vocês antes de sair desses recadinhos, que é o seguinte. Pra quem não conhece, você já deve estar sabendo, algumas pessoas talvez não estejam sabendo. Pirula, youtuber, cético, ciência, divulga muito do ateísmo. Um grande divulgador científico, muito importante pra plataforma, pra internet. Mudou muito o pensamento de muita gente. Ele sofreu AVC no último 25 de maio em casa. A gente ficou sabendo antes do anúncio oficial e sendo bem honesto, isso foi algo que me machucou bastante, porque ele é um cara extremamente novo e que, por mais que a gente possa ou não concordar com uma ou outra ideia, ele é um cara super importante e que também tá na maneira como a identidade da internet se moldou em diversas formas. Pra quem conhece um pouquinho do início do YouTube, né, me pegou bastante, pegou muita gente de surpresa e é um cenário muito, muito triste, né? No momento atual, ele tá internado na UTI, tá já recebendo os cuidados necessários. A gente não sabe o que acontece daqui pra frente. Talvez esse anúncio até perca um pouco do sentido, quem estiver voltando nos episódios e escutando depois de um tempo. Mas reforçar que eu tô torcendo muito pra melhora dele. Eu vejo que muitas pessoas, né, desde sempre, desde o iniciozinho do Mundo Freak, sempre pede pra gente chamar o Pirula. Enfim, isso nunca rolou porque nunca encaixou muito bem as ideias, né? Mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande, mesmo que talvez ele não conheça. E eu sinto que faz parte, como eu falei, da história da internet. E o que acontece, né? Muita gente dependia do Pirula, principalmente da família dele. Ele, como eu falei, é um cara jovem, um cara que trabalhava, era um cara que tava sempre aí na internet. E os amigos dele, principalmente o pessoal lá dos 3 Elementos, eu vou dar um abraço pra eles. Eles fizeram uma iniciativa, fizeram um site, um hot site aqui, pirula.com.br, lembrando que Pirula são com 2 L's, com QR Code no qual você pode, né, fazer aí uma contribuição para caso você consiga se ajudar. Eu falei agora do Apoia-se, mas se você, por exemplo, tiver um dinheirinho guardado, que esse é o mês que você apoiar o Mundo Freak, eu peço para que você junte um dinheirinho e dê pro Pirula, que eu acho que vai ser muito importante, principalmente para assistência da família dele nesse período de caos, de turbulência. Isso é algo que vai ser muito importante, tá? Até peço mais prioridade nesse tipo de coisa do que pra qualquer outra coisa que você estiver querendo contribuir com a gente, pelo menos até essa coisa toda se melhorar, né? E a gente estima melhoras, assim, acho que se é todo mundo aqui do Mundo Freak, talvez, quem sabe, vale até a gente falar um pouco sobre, né, ateísmo, né? Fazer um episódio sobre isso, talvez até ajudar aí um pouco a divulgar tudo isso que tá rolando, porque, de fato, ele é um debate que ele é muito importante, faz parte da identidade de muitas pessoas. Então é isso, eu só queria deixar esse comentário aqui, prestando força, dando essa notícia pra quem ainda não sabe e pedindo apoio e contribuição pra esse momento difícil, tá bom? Melhor aí, Pirula. E é isso, vamos pro episódio. Olha, eu vou... E aí, por favor, José, também você me corrija se eu estiver errado, mas eu dei uma lida no... Eu não cheguei a ler os artigos científicos em específico, mas eu vi alguns influenciadores de ciência falando, galera, pera lá, vamos com calma. Porque o que acontece? Essa notícia, eu vou dar essa notícia mais corretamente, né? Que vocês sabem que eu fico de sacanagem aqui, mas eu vou tentar dar sempre a informação mais verídica, né? O lobo terrível, né? O Direwolf, ele seria o maior e mais robusto lobo moderno que desapareceu no final da última Era do Gelo. Ou seja, estamos separados dele há 12 mil anos. É relativamente pouca coisa. E é uma figura lendária, que a gente tinha alguns fósseis e tal. E em abril de 2025, né? Ou seja, mês passado, a gente tem a empresa norte-americana, a Colossal Biosciences, que anuncia o nascimento de 3 filhotes geneticamente modificados com características do lobo terrível, né? A Colossal, ela é conhecida por essa proposta ousada, né? De trazer de volta espécies extintas usando essa tecnologia. No caso do lobo terrível, a equipe teria sequenciado o DNA de fósseis antigos
incluindo um dente de 13 mil anos, ou seja, você ainda tem o rastro do DNA, porque assim, pelo que eu entendi, o DNA ele tem uma espécie de decaimento, né? Por mais que tenha alguma espécie de, vamos dizer assim, um sangue que ficou congelado, ou dentro de um osso, por exemplo, preservado de alguma maneira, né? Ele não secou, ou secou de uma maneira que, enfim, que ele é rastreável, né? Quanto mais tempo vai passando, aquele DNA vai mais ou menos decaindo, ele vai estragando. Então, realmente, a gente não consegue, por exemplo, trazer um dinossauro, primeiro porque não tem nem mais coisa orgânica, né, pra sobrar, mas mesmo que fosse o caso, perde a validade pra isso, né? Eu acho que daria pra dar um exemplo, assim, paralelo, pra tentar visualizar, que o DNA, imagina que o DNA é uma folha de papel escrito um texto. Quanto mais antigo, mais deteriorada fica essa página. Uhum. Então chega um momento que essa página tá tão deteriorada que você não consegue ler mais do que poucas letras, e chega no momento que você não consegue ler nenhuma letra daquela página. Talvez a página ainda exista, mas ela tá tão destruída pelo tempo que você não consegue entender nada daquela página. Então o DNA seria essa página que, quando passa muito tempo em certas condições, ela fica completamente inutilizada. É muito por esse lado. A gente consegue recuperar amostras de DNA de diferentes fontes, principalmente aqueles bichos que por acaso estavam num lugar que facilita esse tipo de conservação, né? Principalmente bicho congelado, mas mesmo se for em condições ideais de fossilização, ou de, não necessariamente fossilização, mas de conservação, tem aí um período máximo que a gente consegue ainda recuperar algo que seja possível de ler, como você falou, que aí é um espaço muito grande, por exemplo, para a gente conseguir ter um Jurassic Park, que os dinossauros eles estão muito lá atrás, e aí não tem como realmente recuperar algo, uma leitura razoável em relação ao dinossauro. Que pena. Mas aí é interessante porque muita gente criticou essa notícia, né? Saiu na capa da Time, inclusive, né? O tal dos lobos, etc e tal. É porque, assim, comparando o material genético do lobo terrível com o lobo cinzento, que é o que a gente tem hoje, né? Foi feita uma análise e identificaram 20 genes que definiriam traços importantes do lobo terrível. E o que os cientistas estão falando é que, tipo assim, dentro de um lobo, dentro de você existem 2 lobos. E dentro de um desses 2 lobos, existem dezenas de milhares... mulheres que correm com lobos. De genes. E os caras alteraram 20 genes do lobo selvagem, do lobo cinzento. Ou seja, a gente não tem um lobo terrível. A gente tem um lobo cinzento geneticamente modificado para tentar parecer. É como se fosse um cosplay genético da parada, né? Então isso não é exatamente um trazer de volta à vida, porque de fato a tecnologia não permite algo muito mais elaborado que isso, né? É como se fosse fazer aquela alteração, né? Dizem que os dinossauros vieram das aves, né? Muito mais do que dos répteis e tal. Então você pega o gene de uma galinha, aí tu altera pra ela ter dente, tu altera pra ela ter 2 metros, tu altera ali, tu altera aqui. Se tu alterar o suficiente, talvez ela vire um pseudo-dinossauro. Uhum. Então seria uma ideia, assim, só que fizeram de forma muito mais assertiva e muito mais precisa para mudar esses genes que tu falou, de uma forma tão próxima que eles simplesmente, para também ganhar a mídia, falaram que trouxeram de volta o lobo terrível. Não foi exatamente isso, mas... existe um marketing envolvido, né? Só para colocar um pouquinho em perspectiva também sobre o quanto você precisa mudar para, de repente, trazer essas características ancestrais, geneticamente, entre um ser humano e um chimpanzé, a gente tem pouco mais de 1% de diferença no nosso material genético. Então, se você for parar para pensar, não é nem tanta coisa assim que você precisa mexer para trazer essas características, mas eu tô super por esse lado também. O que a gente já tá trazendo de volta não é o lobo. Era isso que eu ia falar, que tipo, foram 20 genes alterados que são incompatíveis com o lobo que a gente tem agora, e que é muito parecido com o lobo anterior. Então, basicamente, eles estudaram pra ver, eles fizeram uma comparação de quais genes poderiam ser modificados pra ficar, assim, mais parecido. Então, tipo, antes da alteração, teve esse estudo, né? Então, é tudo muito bem calculado, basicamente. Não, e tem uma coisa interessante a perceber também, que o nosso material genético, o nosso genoma, a gente tem muito... ele trabalha numa lógica, se é que dá para chamar de lógica, né? De ativação e desativação de genes. Então a gente, por exemplo, tem muitos genes que nossos ancestrais, eles possivelmente expressavam, que a gente não expressa mais. Num nível que, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, genes para produzir penas, mas a gente tem todos os genes, todos aqueles que seria possível construir uma pena. É muito legal. Porque é assim que vai acontecendo a evolução. Você vai
só ativando e desativando genes, e aí é assim que a evolução acontece. Às vezes pode acontecer de um gene ser deletado, que também é outra forma como a evolução acontece. Não daria pra pegar a gente e virar uma geleca suco primordial, mas daria pra gente, pelo menos, trazer características de nossos antepassados nesse sentido. Sim. Mas será que eu posso acordar com pena? Tem dia que eu acordo com pena de muita gente. Tem essa também, ó. Se pode desativar, pode ativar. Depende do cientista maluco que te sequestrar. Já pensou? A gente pode ser sequestrado por um cientista maluco que vai tentar fazer isso. Cara, eu acho isso muito legal e muito plot pra ficção científica, né? Principalmente filme. Pô, se a gente tem o material genético que pode desenvolver penas ou pode desenvolver asas, imagina você vai lá e ativa o rolê. Tem até, nesses estudos de DNA, tem umas coisas muito interessantes que, por exemplo, a gente sabe quais são os genes que definem, por exemplo, cor de pele, cor de olhos, textura de cabelo, cor de cabelo. Então a gente, hoje em dia, tem uma tecnologia que permite pegar registro fóssil de seres dos primeiros hominídeos, né, dos nossos antepassados, e a gente consegue ver isso, mais ou menos como eles eram baseados no DNA dele. Então são umas coisas muito loucas que está dando para fazer e que permite a gente ter um conhecimento muito maior. A gente consegue saber se um determinado antepassado, se ele tinha olhos escuros, se ele tinha olhos claros, se ele tinha o cabelo mais escuro ou mais claro. Então dá para somar isso à reconstrução que a gente já tem das eras antigas. Então a gente consegue um retrato muito mais próximo Isso é muito legal. de como os antepassados da gente eram. É um negócio legal pra caramba, realmente. No caso do lobo cinzento, por exemplo, ele apresenta um crânio mais largo, dentes maiores, com capacidade de corte em relação ao lobo cinzento, uma pelagem bem mais espessa, era de gelo afinal de contas, né? E uma mandíbula excepcionalmente forte, que são associados à adaptação de uma megafauna, né? Como cavalos antigos, bisões e até preguiças gigantes. Então, isso é muito interessante, que também já começa aí também uma parte desse debate, que é do tipo, aonde que um bicho desse se encaixa dentro do nosso ecossistema? Será que talvez ele solto na natureza? Assim, eu não tô dizendo que ele vai ser solto, tá? Mas vamos dizer que, por exemplo, pensem que um próximo passo disso seria uma reintrodução da natureza, seja lá por que isso aconteça. Como não transformar esse super predador num super predador que vai extinguir um monte de outras coisas que não estão preparadas para aquele tipo de predação, por exemplo, né? Seria algo de um impacto muito pior do que aquelas espécies invasoras comuns, do tipo, sei lá, pegar alguma coisa da Austrália, trazer pro Brasil e, porra, aquilo desbalanceia o sistema. Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem o javali, o javaporco, a gente tem o caramujo africano, por exemplo, né? Que já desbalanceia pra caralho a fauna. Imagina a porra de um predador desse aí, cara. Então, daí é que entram duas perguntas. Que primeiro é, como e por que o lobo terrível entrou em extinção? Antes de trazer ele de volta, por que ele parou de existir? Existe um porquê ele parou de existir, tá? Daí, primeiro eu acho que dá pra gente chegar nesse ponto. Cansou, né? Tadinho. Tá velho, cansou. E depois é o seguinte, eu acho que não necessariamente colocar um predador topo de cadeia no meio ambiente só vai trazer coisas ruins, como também pode tirar essa população de invasores. Por exemplo, pode reequilibrar também o ecossistema. Só que daí tem um outro problema, que é o ser humano, ele não vai fazer apenas parte da natureza, ele está modificando a natureza. E até onde isso pode de fato ser benéfico. Então, primeiro eu queria entender, tipo, tá, por que o lobo cinzento, a gente não tem mais direwolf? Bom, muito provavelmente, assim como os animais da megafauna, eu vou falar de orelhada que eu não li sobre, mas vou falar de uma forma geral sobre megafauna. Eles acabaram por vários motivos, entre eles mudanças climáticas, mudanças de predação, influência humana já da época também, só que na época os humanos tinham uma influência bem menor, mas pode ter acontecido também. Então, imagina, você tem as presas do lobo terrível diminuindo em quantidade, migrando, se esgotando, e esse lobo começa a ter menor demanda e também a briga de território pelas próprias espécies. O lobo era muito grande, precisava de um local maior, e espécies menores poderiam estar predando presas com mais quantidade, com maior velocidade, e esse lobo pode ter sofrido com isso e acabado. Não dá efetivamente para saber por quê, porque não tinha ninguém lá filmando, fazendo o discovery da época, mas arqueologicamente se tem essa ideia, né? Mudanças climáticas, Fazer entrevista. influência humana, briga por território, mudanças de ambiente completas. Então, é um conjunto de coisas que pode ter levado a isso. Senhor Lobo Terrível. Isso justamente da coisa da discussão, né, de se o que apareceu agora é ou
bicho ou é só justamente a questão do lobo cinzento que foi modificado para aparecer, é que essas mudanças climáticas elas podem ser até mais dramáticas, a influência deles nos bichos, do que a gente imagina, porque tudo muda. Quando a gente fala, o pessoal pensa às vezes, tô falando de mudança climática, tô falando de quê? De temperatura, de se tem chuva, se não tem. Os níveis de oxigênio eram diferentes nessa época. E tem alguns estudos que eles mostram que algumas épocas a gente teve animais gigantes porque justamente tinha mais oxigênio no ar, que favorece gigantismo. E aí você começa a mexer as coisas, né? Os bichos começam a ficar maiores, a necessidade de energia deles aumenta, então os herbívoros eles ficam gigantes porque eles estão se alimentando da principal fonte de energia do ambiente, que vão ser as plantas, mas aí os carnívoros eles precisam crescer também, então vai nessa corrida, e aí numa mudança que acontece, o lobo vai embora e ele já não é mais apto, mas não é que a questão, o lobo ficou extinto. Aquele tipo de lobo foi extinto, porque tem os outros que já estavam mais adaptados ao ambiente, que são provavelmente os antepassados dos lobos que a gente tem hoje. Então isso é uma coisa muito dinâmica que vai acontecendo num tempo geológico que a gente não consegue acompanhar muito especificamente. O que é muito popular é quando, inclusive tem muitos filmes sobre, é o mega tubarão. Aquele documentário. Por que ele foi extinto? Ele foi extinto porque... Mas ele foi extinto mesmo? Não sabemos. Pois é. Será? Porque ele desapareceu. Pô, vi um filme inteiro com isso. Aquilo ali vai falar que é CG agora. Bem feito daquele jeito. Pô, o Sharknado vai falar que aquilo é CG agora. Eu vi no TikTok. Eu vi no TikTok. É foda, velho. A ideia é justamente essa. Como ele era muito robusto, a fauna, a flora, sei lá como se chama, a vida marinha modificou tanto, os seus predadores diminuíram, eles tinham outras águas, a temperatura das águas mudou, e isso vai causar essa extinção de um tubarão que era grande demais para viver naquele momento ali. Conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo. Tubarões menores começaram a se tornar problemáticos para eles, porque caçavam as mesmas coisas do que ele, ou coisas parecidas, né? E aí você tem essa diminuição da espécie até o desaparecimento, supostamente. Não, e a gente tende a pensar, a gente fica nesse pensamento que é bem humano mesmo, de quanto maior, melhor, quanto mais forte, melhor. Essa mandíbula super poderosa desses lobos, né, desses lobos terríveis, ela vinha com custo também pro bicho. Então, é tudo nesse equilíbrio. A questão que vem na minha cabeça com essa notícia é que eu não acho, a gente tá delineando isso muito bem, que eu não acho que eles estejam tirando da extinção alguns animais só porque a gente tá querendo trazer esses animais de volta. Eu acho que é só uma fachada para poder trabalhar mais esse tipo de tecnologia, clonação, dessa manipulação genética, assim, porque não faz o menor sentido. Não, completamente. Então, não faz o menor sentido pra mim. A gente mesmo tá falando, pô, você tá mudando os genes que são compatíveis com o direwolf que tinha antes, mas a gente não tem mais o direwolf. Por quê? Eles foram extintos, a ecologia foi mudando, a era do gelo foi passando, a gente tá em outro sistema. Então, porque se você for olhar essa empresa, quais são os planos futuros dela, né? Ela quer trazer animais gigantescos de extinção. Ela quer trazer o Dodô de volta. Eu falo assim, querida, não faz o menor sentido você trazer esses animais de volta agora. Não, se for o Dodô, eu quero. Dodô eu quero. Tu falou uma coisa que faz total sentido, é dúvida de algumas pessoas, né? Porque tem que parar para observar um pouco sobre isso. Mas vou dar um exemplo de Segunda Guerra Mundial. Aliás, de corrida espacial. Era muito mais barato, era muito mais bonito você falar na TV nos Estados Unidos que você estava querendo vencer a corrida espacial da Rússia para chegar na Lua. Então você estava construindo foguete, gastando bilhões em dinheiro para fazer foguete. Sendo que o foguete que leva o homem para a Lua tem a mesma tecnologia, às vezes era até o mesmo foguete, que botavam uma bomba nuclear em cima e ia lá voar. Então você falou assim, estou investindo dinheiro aqui para botar uma bomba nuclear para explodir os outros. Parece um bom dinheiro agora. Vamos vencer a corrida espacial. Agora sim. Agora faz sentido. Então é essa pegada. O cara tá fazendo trabalho no DNA ali para quando ficar no nível que eles querem, eles começarem a vender a ideia para vender pro exército, para as forças armadas, para empresários, para famosos, para bilionários. Então é isso que eles estão querendo, investimento, e são chamariz de investimento. Isso. Os ricos vão falar assim,
tem coisa aqui, vou botar meus milhões aqui, ó. Tem Vou muita investir. gente investindo, muita gente Exatamente. investindo. E outra Sim. coisa que eu queria chamar atenção também é, não é muito fofo serem lobos? Não traz muita questão da mitologia? Ai, uns lobos fofinhos, brancos, olha que lindo. Rêmulos e Ah, para. Chamaram o autor de Game of Thrones pra fazer marketing da coisa. Exatamente, mas eu acho que eles perderam uma oportunidade gigante quando deram os nomes pra esses lobos, gente. Foi chamar de. Quem sabe quem foi Rômulo e Remo? Chama eles de. Como é que era? Os Fantasma, Calice. Miméria. Chamaram de Calice, a fêmea. Ghost. Não, tudo bem. Chamaram de Calice a terceira. Mas podiam ter dado os nomes dos lobos dos Game of Thrones, olha aí, ó. O Ghost, total. Dos dragões. Podia ter chamado o nome dos dragões, né? Não, dragão é outra coisa, Rafael. Lobo é uma coisa, dragão é outra coisa. Mas chama mais atenção. Mas isso, dessa coisa, eles estão. Eu concordo plenamente com isso, eles, na verdade. Tudo isso são provas de conceito. A partir do momento que a gente começa a ver que consegue, até um certo nível, eu consigo manipular o DNA e eu gero um bicho viável depois disso, cara, é justamente isso. Daí pra eu começar a testar em outros animais, daí pra eu começar a fazer em humanos, é um pulo. Eu juro pra você que eu pensei que você fosse falar. Eu também. Um bicho viado. Tá eu e outro, hein? Você vai gerar um bicho viado, né? Por que não também? Qual é o problema? Podemos fazer isso também. Mas eu me lembro muito, que aí muitas das minhas referências são de quadrinhos, tá, gente? Mas tem um quadrinho famoso que a gente sempre compartilha, que é do Sauron, o Homem-Aranha. Ele tá perguntando que Sauron é o inimigo dos X-Men, que ele consegue manipular o DNA de outros seres vivos. Aí o Homem-Aranha pergunta pra ele, mas você podia estar curando câncer, você podia estar revolucionando a humanidade, você tá transformando... Por que você só quer transformar seres humanos em dinossauros? Aí ele responde, porque é o que eu quero fazer, eu só quero transformar, não quero curar o câncer, não quero curar doença nenhuma, eu só quero transformar seres humanos em dinossauros. Então é basicamente isso que a empresa tá fazendo. É o puro suco do capitalismo, cara. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou só colocar um paninho aqui pra vocês, para não... E um paninho bonito, viu? Eles colocaram um pano bonito. Pra ninguém entender qual é, de fato, a minha intenção aqui. E, cara... Só entende, Jake. Só entende quem precisa que eles entendam, entendeu? É, então. Sobre isso. Aí a gente tem os debates éticos da coisa, porque provavelmente vai ter ouvinte que pode estar perguntando aí, poxa, mas Andrei, qual é exatamente o problema de se fazer isso? Beleza, vai ter um rolobinho, vai ter um monte de coisa, beleza. A gente se defronta com alguns debates éticos aí referentes. Primeiro eu não vou ficar aqui citando clichê, estamos brincando de Deus, que se foda, gente. A gente é gente, não é bicho. Tá tudo certo. Ah, gente, mas isso é desde que a gente se torna ser humano, a gente brinca de Deus. Bicho. O cachorro existe literalmente por causa disso. A gente já fazia engenharia genética há 15 mil anos atrás, né? O Daryl estava morrendo, a gente já tava ali brincando de totó com esses bichos, né? Agora é engraçado que a gente tá voltando, né? Tipo, porra, bicho, a galera não se decide também, né? E já tô vendo já que daqui a pouco vai ter Chow, aquele bicho terrível, por exemplo, vai ter gente fazendo de pet essas porra aí, depois vai aquele debate lá. Meu Doberman precisa ter focinheira, mas meu Direwolf na cidade que eu cavalgo ele com 2 metralhadoras, será que não pode? E a liberdade de expressão? Tu acha que essa galera que gosta de ter tigre em casa, Ah, esses animais exóticos não deve estar ligando pra Colossal, falou assim, aí, dá pra fazer um pra mim, não? Eu quero ter um desse pra mim. Tem como? Da financia. Aham. Mas tem a questão a gente pode fazer isso e o impacto sobre isso? Que, por exemplo, beleza, em teoria a gente tem uma legislação ambiental, não impediu que os caramujos estejam aqui no Brasil, né, com essa praga terrível. Começa por aí, né? Do tipo, você vai colocar na cabecinha, daqui a pouco é isso. A ideia geral depois fazer isso com o animal é da hora, porque muitas vezes, muitos desses estudos genéticos, inclusive, vão utilizar como é que eu posso dizer assim, muito recurso material pra você gerar, por exemplo, esses 3 lobos. Eu não duvido que tenha morrido vários lobos pra gente gerar esses, por exemplo, nesse sentido. Isso não é falado, como é que a salsicha é feita nesse sentido. Eu lembro daquela discussão, por exemplo, da clonagem dos cachorros daquele imbecil do Milley, que tem aqueles 5 cachorros clonados dele lá.
falar de que é uma técnica super esquisita e que, sei lá, de 5 cachorros, 1 vinga. Isso é legal? Isso é da hora pra você? E quando a gente coloca todos esses debates pra uma questão social humana, beleza, a gente consegue fazer isso com seres humanos. A gente tá meio que viabilizando essa questão. Tipo assim, uma hora chega nessa pergunta. Vai dando sim, vai dando sim, vai dando sim. Vai aceitando aquele zeula que não lê, né? Declaro que li e estou de acordo. E aí chega nessa questão. E aí, poxa, às vezes você não quer que seu filho nasça com alguma doença genética. Eu acho que, acho que nenhum pai quer, né? Nenhuma mãe quer. Todo mundo quer. Mas eu sempre quis um filho de olho azul. E aí? Eu sempre quis um filho branquinho. Vai ficar querendo. Tem um cara nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, o tal do Elão ao Mascarado, que não estou falando nada, mas existe um debate, porque é o seguinte, esse maluco teve 15 filhos homens, aspas. E isso é virtualmente impossível. E aí, galera? A teoria da conspiração. Isso não é teoria da conspiração. Eu tava conversando com o Lucas sobre isso. É virtualmente impossível você ter essa quantidade de filho homem. Sim. O papo que rola é que, como você tem... Hoje em dia, você saber geneticamente seu filho, as características do seu filho... Só Andrei, Por favor. quantos filhos mesmo? Desculpa, quantas crianças ele teve mesmo? 14. São 13 homens e uma mulher. É uma mulher trans, naturalmente. Exatamente. Perfeitamente. Obrigado pela correção. Exatamente. Mas nesse sentido, inclusive, existe aí uma ironia, né? Uma poesia no destino aí com essa correlação. Sim, sim. Graças a Essa Deus. questão, eu ia justamente trazer isso no final nesse sentido, né? Mas, enfim, foi mal. Tudo bem, tá tudo certo. Foi uma falha aqui. Mas a ideia geral é que você consegue identificar hoje, com semanas de gravidez, isso já é possível, vários traços genéticos que teu filho vai ter, inclusive de doenças. Em teoria, é pra isso que a gente tem esse tipo de conhecimento. Na verdade, Andrei, isso foi usado muito na década de 70, 80? 80, 90, eu acho. Na Coreia do Sul, né? Porque eles preferem ter filho homens, não filhas mulheres. Então, as mães começaram a fazer esse teste e daí cresceu muito a quantidade de abortos de fetos de meninas. Exatamente. Essa questão de sexagem justamente, você tem várias maneiras de conseguir fazer isso, e é isso, são tecnologias relativamente triviais que uma pessoa que vai procurar aconselhamento para gestação que você consegue separar pelos espermatozoides, porque afinal de contas quem define o sexo biológico daquela pessoa que vai nascer é o homem, porque ele tem os 2 cromossomos definidores, né, das características sexuais, o X e o Y. Então cada espermatozoide ou ele carrega um X ou ele carrega um Y. E daí também vem a conta de ser impossível o cara ter 7 filhos, todos XY, porque, fazendo uma conta grosseira, deveria ser pelo menos metade. Mas o assustador é isso. A gente não tá falando de ficção científica, a gente não tá falando dessas metodologias até que usou nos cachorros, nos lobos. É coisa acessível a qualquer um que possa pagar por isso. Então é uma situação que até a gente pode olhar isso pelo viés do transhumanismo, que algumas pessoas veem de maneira positiva, mas eu arrisco de a gente ir por um caminho de eugenia muito bizarro também. Do jeito que as coisas estão, eu acho que o caminho é eugenia. Tipo, direto, não passa por nenhum outro, vai direto pra eugenia. Sim, porque tecnologias simples e relativamente acessíveis. Rapaz. E aí? A gente como sociedade é isso aí mesmo? E aí naturalmente, né? As melhores terapias, as acessíveis, estão na mão dos magicos, né? Então. Que já tá com umas... Tem uma questão aí que é que assim, eu não li direito, eu não parei direito pra parar sobre isso, mas tem uma galera aí, tem umas filosofias aí de bilionário hoje em dia que essa galera tá fazendo filho pra caralho por causa dessa porra aí. Do tipo, vamos popular o mundo aí. Olha só, vou dar uma notícia pra você. Saiu, acho que ontem, hoje, o J.D. Vance, que é um vice lá do Elon Musqueira, ou sei lá, porra, assim, acho que é o vice dele. Do Trump, caralho, Elon Musk não é nada. do Trump. É no mesmo, é tudo a mesma coisa. O J.D. Vance, ele lançou, se não me engano, hoje, né, uma campanha incentivando que as pessoas dos Estados Unidos tenham um filho, que eles vão dar $5 mil para as mulheres quando elas tiverem filho. Eu acho muito engraçado a galera dando $5 mil pra tendo filho, sendo que você precisa de muito mais dinheiro pra ter um filho hoje, né? Pois é. Então, junto com essa campanha, vem a campanha toda de mulheres em casa, mulheres tomando conta da família, toda a campanha junto dessa... Inclusive, eles querem colocar educação sexual nas escolas
voltadas para a reprodução feminina. Puta que me pariu, cara. E tá vindo essas trade wife também, né? Que faz aquela romantização da família, que é ter um monte de filho, fazer o pão, desde que você tá lá moendo trigo e os caralho a quatro. E é tudo lindo e maravilhoso, né? E a querida só tendo filho e, tipo, presa dentro de casa. Então fica aí a observação. A gente tá no ponto que a gente vai poder escolher qual a distopia que a gente quer, gente. Pode ser Gattaca, pode ser Conto da Aya, pode ser várias distopias. As duas ao mesmo tempo. Qual é o que a gente As vai duas viver? ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo com eu robô. Fazer um mix. As duas ao mesmo tempo com eu robô ao mesmo tempo. Tudo junto. É, a inteligência artificial vindo aí, olha aí, ó. Vão morrer. Hoje em dia, o Romulus, o Remus e a Khaleesi foram levados para um santuário de 2.000 acres, onde são monitorados por veterinários e biólogos, né? Então eles estão soltos, entre aspas, né? Não estão soltos, né? Mas estão num ambiente para emular ali a questão toda da vida, e você tem a questão da expressão genética e do comportamento e crescimento que está sendo aí monitorado, né? E, enfim, né? Apesar do sucesso, a gente tem esses desafios técnicos, né? É porque para eles venderem essa ideia no próximo passo para os investidores, eles têm que acompanhar durante alguns anos, né, a vida desses animais se desenvolvendo, a vida desses animais crescendo, se eles vão crescer com a mesma saúde. Como são lobos, eles devem ter aí uma previsão muito mais curta de vida do que se fosse um elefante, se fosse um mamute. Imagina, a vida do mamute, sei lá, é 40, 50 anos, por exemplo. A vida de um lobo deve ser 10, 15, se muito 20. Então eles têm que ver se ele vai, assim como a Dolly foi pesquisada nesse sentido, como que ela vai desenvolver. A Dolly também, que ela foi clonada de um animal adulto, então supostamente teve essa implicação, mas sendo eles clones, eles vão envelhecer na mesma velocidade, a saúde deles vai ser igual, vai se deteriorar mais rápido, então eles têm que ter isso, só o tempo mesmo para eles terem essas informações para jogar para os investidores. Olha, tá tudo normal, não tá normal, tem que ajustar isso, aquilo, então eles têm que vender isso aí. Bem, então eu acho que para chegar no ser humano nesse nível, vender essa ideia, carece desse tempo porque precisa desse tempo. Eu não lembro se fala qual a idade que eles estão. Os dois gêmeos, são dois lobinhos gêmeos, eles já estão com 6 meses. E a Khaleesi, ela ainda não tem muitas fotos porque ela só tem 3 meses e ainda é a que fica mais isolada pra dar tudo certo. Entendi. Valeu. Eles devem ter uma amostra significativa. Eu não sou geneticista nem biólogo, mas eu imagino que eles devem ter pelo menos aí um terço, um meia-vida do animal para ver se rolou tudo normal. Então, se a gente está pensando em 10 anos pro lobo, eles têm que ver até uns 3 a 5 anos para falar assim, olha, tá tudo tranquilo, né? Os dados preliminares são bons ou são ruins, né? Então, demora um tempinho aí, talvez, não sei. O que você acha, José? É porque tem essa coisa. Essa tecnologia do CASP, do CRISP, ela é muito precisa. O negócio dela é esse. Eu consigo escolher onde exatamente eu quero cortar no DNA e onde eu quero colocar o gene que eu quero. Ela é muito precisa nesse sentido, mas é aquilo. É precisa, mas não é perfeita. Ela pode cortar em algum lugar que não deveria estar cortando. Então é justamente isso. Eu preciso observar para ver se ela não cortou alguma coisa importante e que vai impactar a vida do bicho. Eles não são necessariamente clones. Também aí eu não tenho toda essa informação, porque eu também acabei não vendo isso. Mas eles não necessariamente são clones. Eles podem ser embriões que foram geneticamente modificados, que é diferente de clonagem. Eles não são clones. É tipo, a técnica vem a partir dos estudos da clonagem, mas é engenharia genética, porque eles são independentes, né? No caso, não tem a ver. Isso. Eles estudaram o gene anterior, porque, tipo, acho que a gente não explicou de onde que tiraram esse gene, que foi do osso, do dente de um Sim, eu falei. lobo. Falou? Ah, então deixa pra lá. E a partir dele é que estudaram o DNA pra poder modificar, e aí foi que colocaram o óvulo numa barriga de aluguel e etc. Então, é muito diferente do processo de clonagem da Dolly, mas os estudos partiram desse, né? E isso também, tipo, me deixa um pouco incomodada, porque a própria empresa fala que, vai estudar pra gente ver no que vai dar. E daí ela fala, mas aí a gente vai tentar clonar os outros animais, que um é o mamute, o outro é o Dodô, e ela fala a seguinte coisa, que tá lá. Não, o Dodô tá valendo, Dodô pode. E a Dodô gente tá vai conseguir, no caso, tirar as populações que são ruins, maléficas pro meio ambiente. Eu acho que não precisava criar
um lobo, né, a partir da extinção pra poder fazer isso. Isso é o cara do marketing que se empolgou. Mano, Então, o Marx também vai dizer o quê? Tá vendo essas espécies que hoje estão ameaçadas de extinção? Sei lá, o rinoceronte branco, né? Não sei o quê. A gente também pode fazer reintrodução dessas espécies fazendo esse trabalho. Então, eles estão pensando também em fazer esse trabalho genético ou de clonagem para reintroduzir espécies que o homem extinguiu também. Isso fica muito bonito na foto. Isso também fica muito legal. Isso, mais uma vez, atrai investimento até público, de particulares e tudo mais, para incentivar, mas no final, como a gente já bateu o martelo aqui, pela nossa opinião conspiratória, a galera quer vender isso para os seres humanos muito milionários para trabalhar isso no futuro próximo. e outra coisa, não é sustentável, galera. Isso não é uma solução sustentável. Isso que me deixa mais pé da vida, como... Tipo, muita gente ficou deslumbrada com o que aconteceu. Mas se você for se aprofundar... É caro pra caralho o procedimento. E tem coisas muito mais simples que podem ser feitas pra sanar esses problemas que eles levantam. Mas é muito voltando para aquela coisa. Eles preferem trazer de volta animais pré-históricos do que curar doenças, por exemplo. Porque, só para dar uma coisa sobre que é isso. A tecnologia é muito poderosa, mas ela tem limitações. Por que eu trabalho com um embrião? Por que eu trabalho não com um animal adulto para fazer isso? É justamente pela limitação disso. O embrião ele vai ter muito menos células, então eu consigo fazer esse corte e gerar depois o indivíduo completo muito mais fácil. Fazer isso num animal adulto é muito mais difícil, porque aí a gente está falando de milhões de células e eu não consigo. E a chance de dar alguma coisa errada é muito maior. Mas, por exemplo, já existem tratamentos aprovados usando essas tecnologias de edição de DNA. Existe já um tratamento para uma doença genética que faz uso dessas tecnologias, mas é justamente isso, é uma doença que afeta um tipo muito específico de célula e aí eu consigo trabalhar em cima delas. Então, é uma escolha óbvia pelo marketing para eu fazer o que está chamando mais atenção enquanto eu estou trabalhando nas minhas provas de conceito, que vão possivelmente gerar coisas que vão dar lucro de verdade no futuro, porque eu vou imaginar que isso é daquelas startups que está recebendo bastante dinheiro, mas que ainda não apresentou nenhum lucro. Essa startup é muito nova, ela é novíssima. Não tem nem, 3 anos direito. Tanto que eles querem sair, eles falaram que um dos próximos projetos, como a Jay falou, vai ser do mamute. Eles saíram de um animal que tem 2 meses de gestação para um mamute que acho que tem 20 meses de gestação. Deve ser muito parecido com o elefante. Uhum. É isso mesmo, eles estavam pensando em colocar num elefante. Então, o elefante seria a barriga de aluguel. E aí eu fico, galera, vocês estão querendo enganar quem? E primeiro, essa startup, de novo, extremamente nova, estão dando dinheiro, a galera que tá dando dinheiro, financiada, são artistas, meio que falando, ai, nossa, ecologia, a gente destruiu o planeta, quem sabe dá certo. E se você olhar de fato o que essa galera tá fazendo, não é bem assim. Mas o foda, o grande foda é que é uma grande revolução científica na engenharia genética, que é um bagulho que é muito foda, é bem transhumanista, entendeu? Que poderia trazer... Mas a gente não vive num mundo em que dá pra simplesmente confiar numa parada da hora desse jeito, né? Isso. Não, eu acho que a partir daí vai ter muito debate ético justamente de estabelecer esses limites. Cara, a gente tá vivendo num mundo que já teve empresa querendo patentear genes. Isso existe, a gente tá vivendo nesse mundo. Então, e que já tem iniciativas para justamente proteger, porque material genético não é alguma coisa que deveria ser patenteada. Caraca, quem é que tá querendo patentear a gene? A Nintendo? Eu acho que é a única empresa que eu A gene do bigode. A gene do bigode do Mario. Ué, mas você pensa, se eu descubro um gene que é capaz de curar uma doença, ou é capaz de melhorar alguma coisa na vida de uma pessoa, eu vou patentear isso. Não! Menos José. O gene da calvície. Certeza que vão patentear. Sim! Rafael, tá mexendo contigo Muito aí. menos. Não. Não, aí é pra quem nascer agora, não serve pra mim, não. Olha, aí você vai poder fazer valer aquela... E tem uma propaganda de shampoo que fala que ele mexe no DNA do cabelo, né? Você literalmente vai poder fazer um shampoo. Ai, mano. Eu acho que por pouca coisa, sabe? A gente tá falando de coisas grandes como curar o câncer, curar doenças que deixam pessoas, assim, pra melhorar as condições de vida daquelas pessoas. Não, eu acho que se souberem mexer o gene da calvície, da impotência, que é o que tem mais de estudo científico aí, é o que vão patentear, cara. O lance que, assim como no filme Gattaca,
Eles vão solucionar os problemas de quem vai nascer com a pessoa não ficar doente. A ideia, o problema vai ser que durante muito, muito tempo vai ser uma parada extremamente exclusiva. Então, somente os filhos de quem tem muito dinheiro ou quem bancar muita grana, assim, vão ser super resistentes a uma variedade gigantesca de doença, vão ser pessoas que vão ter uma capacidade intelectual com chance superior, de ser muito maior, uma capacidade física com chance de ser muito maior, assim como no filme, vai ter... Imagina, você é dono de uma empresa, vai querer contratar o cara que é super editado, que nasceu todo especial, ou seu funcionário que pode ficar doente dia sim, dia não. Ou seu funcionário que pode arriscar não ter a capacidade plena como aquele ali que tem tudo numa ficha, geneticamente de RPG, tudo ao máximo. Ou né? aquilo, né? Aqueles pais malucos que querem, tipo assim, que o meu filho tem que ser advogado, então ele vai ter os melhores genes. E aí o cara não quer ser advogado, e aí? Nossa, imagina o gene da advocacia, que terror, Andrei. Desculpa, acho que eu peguei o pior possível. Descobri o gene da advocacia. Todo respeito aí, meus amigos advogados. O Rafa falou um negócio que eu tenho um porém, que é a questão das doenças, principalmente virais. Eu acho que nesse quesito não valeria a pena mexer no gene. Vocês não acham? Porque como o vírus é um negócio que tá sempre ali se modificando de forma muito rápida, valeria mais a pena trabalhar na imunidade do que no gene, não? Posso estar errada. Mas pode trabalhar nas duas coisas? Também. Você ficar imune ao que ele já conhece. Você pensa que só falar um exemplo disso, que eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar da questão dos casos de cura de pessoas que vivem com HIV, que aconteceram. A gente tem, se eu não me engano, até hoje 6 pessoas que foram curadas da infecção pelo vírus, porque é muito difícil você curar uma pessoa da infecção pelo HIV, porque ele é um vírus que edita o nosso DNA. Ele entra lá, Isso. pica, e depois você não consegue fazer com que ele saia. Então o que acontece? Você tem pessoas que foram curadas que, na verdade, a cura foi um efeito colateral de um tratamento que elas fizeram para leucemia, por exemplo, que você mata todas as células do sistema imunológico da pessoa e depois ela recebe um transplante de medula. E aí essas pessoas elas foram transplantadas com medulas de outras pessoas que eram compatíveis e que também eram imunes ao HIV, porque existem algumas pessoas que são imunes à infecção pelo vírus, por uma mutação que elas têm nas células dela. Então já existem ideias de você usar esse tipo de tecnologia para, a partir das células da própria pessoa, você forçar essa mutação e fazer um autotransplante nessas pessoas. Então, só para colocar aqui que isso tem implicações gigantes, porque pode realmente virar um tratamento no futuro. Então, vale a pena. Talvez seja um campo até que vale a pena você investir. Mas é só porque, assim, são coisas que abrem muitas possibilidades disso aí, porque tem muitas mutações que tornam a gente naturalmente resistentes a umas doenças, e essa coisa dessa mutação que deixa algumas pessoas imunes ao HIV, tem algumas hipóteses, eu não lembro agora se está totalmente provada, essa mutação foi selecionada na peste negra, inclusive. Jesus! Não. Ela também confere maior resistência à peste negra. Então, as pessoas que sobreviveram, principalmente na Europa, elas carregaram isso e hoje é uma mutação que também confere resistência ao HIV. A química do meu cérebro acabou de ser alterada, eu não sabia disso. É muito louco. Isso é muito louco. Galera. Tá vendo? Meu mundo caiu, pera, vou demorar muito tempo pra processar. Muito obrigado a um terço da Europa que foi dizimada pra gente ter essa possibilidade aí. Valeu, galera! Não, foi mal aí, foi mal. É seleção, é isso. Tu vê isso, Jay, em história de zumbi, pô. Sempre tem uma porcentagem da população que é imune ao vírus zumbi, por exemplo. Isso, mas Mas o que me deixou mais chocada é que o bagulho foi selecionado na peste negra, cara. Só dá pra selecionar na merda. Não, é o tempo que levou, né? Porque, por exemplo, a galera tava sofrendo com peste negra, não lavava a mão direito, não se higienizava direito, que era o grande lance, né? Da questão da saúde pública. E daí, em relação ao vírus do HIV, que foi tipo... Gente, tinha gente morrendo em 1960, 70, sabe? Tudo bem, morrem até hoje, claro, mas assim, foi a grande... As pessoas continuam morrendo, Jay. Não sei se você recebeu foi o grande ápice. Mas ter sido selecionado lá atrás, eu não fazia ideia, é muito
Nossa, velho, quanta coisa deve ter selecionado, sei lá, nas guerras, em outros picos de doença. Tudo, Diego. Até hoje a gente vai da seleção, coisa boa e ruim, é assim mesmo. Dá pra, se vocês se interessarem no futuro, tem toda uma pauta de evolução que de repente dá pra conversar, porque é assim que a evolução funciona. Nossa senhora, que da hora, que horrível, mas que da hora. A física descobrindo como é que a evolução funciona. Gente, outro dia eu descobri que o Portinari era brasileiro, cara. Nunca que eu ia acertar que o Portinari Mas, era... gente... Mano, ele é da cidade de Bukrovsk. Eu lá vou saber que esse bagulho é em São Paulo? Daí, tipo, foi um choque de realidade também. Fiquei meio chateada que ele é brasileiro. Achei que ele fosse, sei lá, italiano. Não fala isso, porque vai ter muita gente descendente italiano se achando italiano. Isso é um problema real que a gente enfrenta aí. É o que eu ia complementar. Ai, gente. Gente, descendente italiano não é italiano não, tá? Desculpa aí te informar aí. Mas a tua nona, ainda mais hoje em dia, não tá te conferindo muito. Cuidado aí, galera das Itálias. Você viu que o livro, né, esse livro já tá rodando tem um tempão, que a culinária italiana não é italiana, né? Nossa, eu vi isso. Não é. Esse cara, ele deixou bem baixo o livro dele, porque toda vez que ele tocava no assunto, nos Estados Unidos, eu acho que ele é estadunidense, ele já quase foi agredido. Assim, não, mas a pizza... A galera ficava putaça. Cara, irritar italiano, provavelmente que não me conhece ainda, prazer, meu nome é Andrei, uma das minhas qualidades é irritar italiano. Mas depois que eu vi isso, que carbonara provavelmente era invenção de americano durante a Segunda Guerra Mundial, que meteu bacon e queijo mesmo no macarrão. Mas o negócio, como eu não estudei a fundo, então eu prefiro zoar os outros com propriedade. Macarrão da China, velho. Não, sim. Mas é aquela coisa, foi o Marco Polo que levou o macarrão pra Itália. Então. A partir da China. Literalmente é um apagamento da história, sabe? Mas, enfim, se você acha que você é descendente italiano, talvez você não seja. Não, é sim, pô. Continua, vai. Acredite nos seus sonhos. Já solta, né? Acredite nos seus sonhos. Atravesse a rua sem olhar pros dois lados. Vai. Eu tava vendo aqui na notícia, né? Pra além do mamute... Como é que é? Mamute pelado? Não, lanoso, né? Lanoso, isso. Lanoso. Lanoso. O Dodô também tem projeto pro Lobo da Tasmânia. E pra um rato? Não, o rato acho que foi o primeiro teste que eles utilizaram. Pois é, esse do rato eu não entendi nada. Pois é, rapaz. Parece que o do rato eles já estão fazendo, por sinal. E o rato é rapidinho, né? Ó, e tem um castor gigante e uma vaca marinha. Eu nem sabia que vaca nadava. Agora eu tô sabendo, aparentemente. Não tem cavalo marinho? Também tem vaca marinha, pô. Perfeito, Rafael. É isso aí. Tem o peixe-boi. Tem leão marinho, tem boi marinho, tem tudo, pô. Cara, o que eu gostei é que o Dodôs vão tentar mexer no pombo. Mas o Dodô é isso, que é perfeitamente factível, porque, né, tem tempo suficiente pra gente conseguir recuperar uma amostra de DNA boa. Foda que o Dodô, só lembro de jogadores de futebol, mano. Cara, pois é, mas tem algum Dodô íntegro de onde dá pra tirar isso? Faço a menor ideia. Fico na dúvida mesmo. Deve ter pena de Dodô a rodo aí, pô. Deve ter pena de Dodô fácil. Pô, cara, isso é da época das grandes navegações que ele foi extinto, eu acho. E ele foi extinto pra ser comido. Se lá na Europa tem cocá indígena, sei lá, do descobrimento próximo, deve ter algum lugar que guardaram pena de Dodô também. Será? O lobo da Tasmânia eu acho muito provável, porque o último espécime eu acho que é da década de 70, então ele deve ter congelado por aí em algum lugar. Sim, deve ter ossada, osso, com certeza. Preservada, com certeza. Dodô aí. Então, mas essa questão, porra, se trouxeram o lobo de 15 mil anos, né? É só você achar um crânio preservado ali, pegar o tutano, né? Que não foi sugado aí pelo último português. Pois é, o problema é que é isso, eles mataram pra comer, né? Porra, é isso. Pega um português, vai na Guiana Brasileira. Andrei. Oi. Andrei, não. Desculpa, sociedade, desculpa. Foi o meu chorozão lírico aqui que tá atuando aqui. Limite. Ele olhou e falou assim, não. Gente,
queria agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa. José, onde é que o pessoal encontra seu trabalho? No segmento menos escutado do podcast MDM, o MD Mangá, que é normalmente onde eu participo. Credo. Não, eu não tenho rede social, não falo muito. Eu até queria, mas me bate preguiça. Nossa, de José. fazer alguma coisa de divulgação científica. Chamar mais o José, Andrei, porque assim, arrasa. Aprendo muito toda vez que você vem. Não, eu otaku. Acabei de descobrir agora que é otaku. Não chamam. Poxa, deixa eu ter meus defeitos. Deixa o menino ler os mangá dele, coitado, jogar. Poxa. Tudo bem. Eu, como uma pessoa progressista, eu aceito todas as minorias. José, você tá... E qual é o nome das suas gatas mesmo? Isso não é o ponto. Isso não é o ponto. A pessoa que começou esse podcast falando sobre Sakura Card Captors. É incrível isso. Que chorou. Que chorou. Calma aí, mas Sakura Card Capital é anime? Ah, Andrei, vai te catar. É no Não. Japão? Não, eu não tava sabendo não, gente. Desculpa. Isso aí eu não tava sabendo não. Rafael, você quer fazer um jabazinho aí pro teu Twitch? Jabazinho, quiser me acompanhar mais, quiserem ver eu falar bobeira ao vivo, domingo e segunda-feira eu faço lives. Domingo às 7 horas da noite e segunda-feira às 7h30 da noite. Vocês podem me ver falando sobre terror no domingo, sobre ufologia, mistérios e tecnologia segunda-feira. Por isso que eu sou crânio e falo besteira, eu falo toda semana. Não tá tendo mais RPG, Jaca? Não, porque eu tenho filha pequena, tá difícil. Tá certo. Mas ainda tá tendo os react dos vídeos, né? Exatamente. Boa, É boa. isso aí. Os reacts são muito bons. Adoro. Eu tô meia-noite, acordo pra beber água, abro o Instagram sem querer. É a primeira coisa que aparece, é um react do Rafa de vídeo de fantasma. Deu, puta que me pariu. Isso. Não vou te assustar mais não, desculpa. Eu morro de medo. A pessoa é ateu e morre de medo de fantasma, como pode? Cagou. Chegamos aqui, então, a mais um final de Mundo Free Confidencial. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. E estamos aqui com os nossos apoiadores. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todo mundo que acompanhou aqui, ao Augusto, ao Breno, ao Sérgio, à doutora Ista, ao Breno Palhares, ao Augusto Mesquita, a Karina, a Carla, ao Anderson, todo mundo que estava aqui. E um grande abraço para todos vocês que ficaram até o final desse episódio. Lembrando a todos, se você quer ter a oportunidade de escutar um desses podcasts diante de todo mundo, apoia.se/confidencial. Você ajuda a gente pra caramba, ajuda a financiar essa pocilga aqui que a gente... Pocilga é o MDM, né? Aqui é um pouquinho a mais. Aqui é um 3 estrelas, né? Ai, Andrei. São 3 estrelas. Eles são profissionais. Aqui é uns 3 estrelas, pelo menos, né? Então, gente, muito obrigado pra todos vocês. E é isso. Não olhe para trás. Pois o Dodô Selvagem está atrás de você. O lobo terrível vai morder sua nuquinha. Porra, Tão bonitinho. eu vou dizer tão que bonitinho. eu queria provar a Dodô. Jura pra mim? Ele já vai quer comer que uns ele fale Falando, vegetais, Andrei. ele Andrei. falando que queria Meu. o Dodô voltando, a gente pensando porque ele tinha alguma ligação com o bicho, ele quer provar o gosto que Ai, a gente tinha. cacete! Que Não ligação comeu tem? uma Gosto de pombo, fruta. Andrei. Bicho É tão gosto de inútil. pombo. Pô de pombo. Pegue o pão. Mas deve ser um pombo. Tipo, pato é igual um pombo, mas não é o mesmo gosto. Tem as nuances. Você já comeu pato? Já comi pato. Pato é meio ruim, não gostei Eu não. nunca comi. Pena que dá dor nas costas. Meu Ok. Deus do céu. Hoje eu tô. Palhacitos, Engraçadalho. comeu Hoje eu tô palhacitos. animado, gente. Pelo amor de Deus. Engraçadário pra carilho. Pode Oi? parar a gravação? Pode parar a gravação, gente. Agora que eu tava vendo outro dia que é a Guiana brasileira e o Neo México, alguma coisa assim que o pessoal tava falando. É Neo-México. Guiana Aliás, gente, brasileira é vamos fazer um ótimo. episódio só sobre Guiana brasileira? Porque agora eu tô a fim de irritar
português. Um abraço pra todos os nossos ouvintes portugueses. A gente ama vocês. Apenas devolvam o nosso ouro, por favor. E se você tiver dúvida da piada, vai no meu Instagram, olha a minha cara e veja se você não devolve, veja se você não tá devendo ouro pra mim. Aí fala assim, de novo essa piada, devolve meu ouro, você só conta a minha piada. É porque a gente quer nosso ouro de volta. Exatamente, porra. Quando devolver, a gente para de fazer, caralho. É isso aí. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.